Oi, oi. Oi, oi. Boa noite, família Comunhão. Vamos nos colocar de pé? Como é bom estar na casa do Senhor. Hoje é um dia de festa, o dia que o Senhor separou, já está tudo preparado. O Senhor já tinha sonhado com esse dia e não é só a gente que está em festa, o céu também está em festa essa noite. Você crê? Amém. Então, antes a gente começar, vamos fechar os nossos olhos, colocar a mão no nosso coração, começar aí no seu lugar, se conectar com o Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, tu tem total liberdade aqui no meio de nós. Deus, nós queremos dizer que o Senhor é mais que bem-vindo nessa noite, essa noite que já estava sonhada em seu coração, Deus. Deus, obrigada, obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada pela tua presença, obrigada, Senhor, por esse amor. Obrigada, Senhor, pela tua presença cada dia mais nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tu tem total liberdade aqui nesse lugar. Espírito Santo de Deus, começa a passear no nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós queremos te sentir. Nós te pedimos, traz a atmosfera do céu para este lugar essa noite. Abre os céus, Deus, abre os céus nesse lugar. Traz a atmosfera, Senhor, do céu para esse lugar. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Deus. Obrigada por essa noite que o Senhor preparou. Muito obrigada. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando,
estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, glória a Deus. Em 1 João capítulo 1, verso 9, a palavra do Senhor nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los, nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. O Senhor, Ele sempre está disposto a nos perdoar. Ele sempre está disposto a nos dar uma nova chance. Basta apenas que nós nos arrependemos e confessamos ao nosso Pai, para que a gente possa ter uma nova vida, uma vida de um relacionamento mais profundo com Deus. Nessa noite eu te convido a refletir sobre tudo aquilo que tem te impossibilitado a viver essa vida junto com o nosso Pai. Aquilo que tem nos afastado do Senhor. Tudo aquilo que tem nos impossibilitado de mantermos um relacionamento de filho. Que nessa noite a gente possa refletir sobre tudo isso. Mas na certeza que o nosso Deus, Ele não está ali para nos condenar. Ele sempre está ali para nos perdoar, de braços abertos. Porque Ele quer nos dar uma nova oportunidade. Quer nos dar uma nova chance de estarmos junto com Ele. Mas existe uma condição para isso. Que nós confessemos aquilo que tem nos impedido de viver essa nova vida com o Senhor. Eu te convido nessa noite a se colocar na presença do Pai. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Pai amado, Pai querido, estamos aqui nessa noite, Senhor, na convicção, na certeza, Pai, que a Tua palavra ela se cumpre sobre a nossa vida. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, por todas as vezes que temos pronunciado palavras de maldição, pelas vezes, Senhor, que fazemos a nossa própria vontade, ao invés de obedecer os Teus mandamentos e os Teus ensinamentos, Senhor. Nos perdoa, Pai, pelas vezes que julgamos nossos irmãos. Nos perdoa, Paizinho, pelas vezes que falhamos e erramos e caímos no mesmo lugar, porque queremos, Pai, ter uma nova vida contigo. Nos perdoa, Pai, de tudo aquilo que tem nos impedido de manter um relacionamento de filho. Que nessa noite, Pai, a Tua justiça seja manifesta sobre a nossa vida. Nos purifica de todo o mal, do pecado, de tudo aquilo, Pai, que nos distanciou de Ti até agora, Senhor. Que o Senhor possa trazer à nossa memória, Senhor, tudo o que tem impedido de vivermos uma nova vida, porque queremos, Pai, colocar aqui nessa noite aos pés da cruz e começar uma nova história na Tua presença. Nós recebemos, Pai, o Teu perdão nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perto quero estar, junto
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus. Declare mais forte. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa mais circunstâncias, te adorarei,
Deus, como é incomparável as tuas promessas para nossas vidas. Vamos continuar nesse ambiente de adoração a Deus. Espírito Santo de Deus, assim como tu vieste em Pentecoste, vem essa noite, manifeste os teus sinais no meio de nós. Nós ansiamos por tua presença. Tu tem total liberdade neste lugar. Tu tem total liberdade neste lugar. Nós ansiamos por você. Nós ansiamos por você. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Declara isso pra Ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. E seu desejo do seu coração, chame por Ele, chame por Ele. Espírito, Espírito, nós te queremos, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecoste e faça outra vez. Espírito, 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 nós queremos mais, que desce como fogo, vem outra vez, vem como em Pentecoste e faça outra vez e enche-me de novo. Só a igreja, só a igreja. Espírito, nós ansiamos por ti. Nós temos sede de ti, nós temos sede de ti. Vem como em Pentecoste e faça outra vez e enche-me de novo. Chame por Ele, chame por Ele. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo.
Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, família Comunhão. Você já deu boa noite para quem está do seu lado? Diga que bom que você está aqui participando dessa noite especial. Aleluia. Sente aí no seu lugar se você conseguir. Eu sou a pastora Cleinha. Hoje estamos aqui para essa noite especial, a ordenação da quase reverenda Raíssa. Uau! Se você está aqui nessa noite é porque com certeza você foi abençoado através do testemunho da vida dessa serva e daquilo que Deus tem feito aqui nessa terra através da vida dela. Hoje estamos reunidos também com a nossa candidata às Sagradas Ordens e também o nosso bispo Márcio Meira, vários pastores e pastoras, ministros, ministras e postulantes da nossa diocese, da Diocese de João Pessoa. E agradecemos também a você que nessa noite veio abrilhantar também aqui com a sua presença. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra de generosidade com você. Esse texto falou tanto ao meu coração e não poderia ser outro nessa noite. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 18, diz assim: Deus nos ensina com estas palavras: Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amar de boca é um falso amor. Muitas vezes nós queremos tantas provas de amor, às vezes do nosso marido, às vezes dos nossos filhos, de pai e mãe. E amar ao Senhor também exige algumas provas de amor. Hoje, aqui, a postulante Raiz está dando uma prova a Deus do seu amor pela obra do Senhor, dizendo sim à sua missão aqui nessa terra, dizendo sim ao chamado que o Senhor colocou em suas mãos. Conosco não é diferente. Acabamos de cantar aqui uma linda canção que diz: Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Nós adoramos ao Senhor com o nosso louvor, com o nosso coração, mas também amamos a Ele em ação e em verdade. E essa ação em verdade inclui também as nossas finanças. Eu gosto sempre de relembrar à igreja que as nossas finanças, aquilo que o Senhor concede em nossas mãos, é também para glorificar Ele aqui nessa terra. Tudo que nós temos, tudo que Ele coloca em nossas mãos, também deve ser demonstrado em ação de amor, em verdade. Porque afinal, se você tem algo em suas mãos, é porque Ele já lhe deu. A gente não é uma igreja que promete: dá isso ao Senhor, que Ele vai te devolver em dobro, que Ele vai te dar. Eu costumo ensinar à igreja que se você entrega algo aqui no altar do Senhor, é porque Ele já te deu. Ele já colocou em suas mãos. E para isso, você pode abençoar a obra do Senhor. Hoje, nessa noite festiva, eu queria que você colocasse a tua ação, a tua verdade, aqui no altar do Senhor também. A esse momento nós chamamos momento de generosidade. Porque afinal, esse é um G que move o mundo, a generosidade. Quantas pessoas, elas são movidas através da generosidade do seu coração? Às vezes com o próximo, às vezes com alguém que nem conhece e abençoa. Isso também é prova de amor, é ação, é verdade. E hoje, como povo de Deus, como esse povo que ama o Senhor, somos convidados a amá-lo e em verdade. Hoje você vai colocar aqui no altar do Senhor. Se você é dessa casa, você pode trazer o seu dízimo, é fidelidade, é 10%. Se você é de outra das comunidades aqui anglicanas, também você deve devolver o dízimo lá na sua igreja. Mas hoje você é convidado a presentear o Senhor, a investir nessa casa, a investir na obra que o Senhor tem confiado à postulante Raíza, daqui a pouco ordenada, ao postulante Jason, que é aqui
no Jardim Planalto. Temos feito tantas coisas nessa igreja para receber as pessoas desse bairro, para propagar o amor de Jesus. Essa porta, ela continua aberta para dizer que o Senhor é o único que salva, é o único que liberta, é o único que perdoa pecados. E essas portas abertas vão continuar proclamando nesse lugar que a Zona Oeste é de Cristo para todo sempre. Amém? Essa é a nossa missão aqui nesse lugar. Quando nasce uma igreja, quando nasce um pastor ordenado, é para cada vez mais afirmar a missão de Jesus Cristo aqui nessa terra. Que Ele confiou não somente a mim, não somente ao nosso bispo, a cada pastor aqui, ou a postulante Raiz, o postulante Geiso, que são os pastores dessa casa, mas confiou também a você, que é servo de Deus, que ama o Senhor e que abençoa a obra através das suas finanças. Então hoje você pode colocar o seu dízimo, como eu já falei, como eu já mencionei, também a sua oferta de generosidade. Você vai colocar no envelope como esse, ó, que os nossos acolhedores e intercessores vão estar passando aí para você. Só você fazer um sinal, levantar a mão e colocar. No envelope também tem os dados aí, ó, da nossa conta, do nosso Pix, que é o nosso CNPJ. Também já vai aparecer aí no telão. Para sua comodidade e segurança, hoje é mais fácil uma transação online e aí a gente disponibiliza isso para você também. Vamos ficar de pé. Vamos louvar com muita alegria. Vamos depositar no altar do Senhor a nossa generosidade, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Vamos ficar de pé no seu lugar? Vamos louvar a Ele. Na palma da mão. Maravilhoso, poderoso, forte, para a eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá a vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia. Santo é o Senhor. Cantando aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia, amém. Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar, por gentileza.
Gratidão ao Ministério Salmos de Louvor. Que tempo gostoso, precioso. O Eu Navegarei, então, eu me senti navegando na profundidade do Espírito. Louvado seja Deus. Quem está sendo abençoado nessa noite? Aleluia. Que alegria estarmos reunidos aqui para celebrarmos ao Pai e com gratidão no coração, sermos testemunhas daquilo que Ele vai fazer nesse lugar através da pastora dessa casa. Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Diocese de João Pessoa e hoje com muita alegria estou aqui para celebrar, para ministrar a palavra e para fazer a ordenação dela, que será a reverenda Raíza Landgraf Farias. Uau, meu Deus, glória a Deus por isso. Nossa gratidão pela sua generosidade, obrigado pelo seu investimento financeiro nessa casa, nós somos muito gratos. E eu vim aqui para fazer um momento de gratidão muito especial. Eu gostaria de honrar a história dessa casa, afinal de contas são tantos anos de dedicação. Eu quero nessa noite lembrar com muito saudosismo, mas também com gratidão, a vida do reverendo Marconi. Marconi foi um guerreiro, ele tinha a sua forma de ser, dentro da cultura que ele vivia de igreja, ele se esforçava em fazer o melhor, e fez, e reuniu, e plantou, e começou com um círculo de casais do SCC, uau! Eu vou nem perguntar quem é dessa época, para não denunciar a idade de ninguém. Mas esse ciclo, então, ele se desenvolveu, cresceu, e com esse crescimento se tornou uma igreja. E a Missão Vida Nova recebeu, então, o seu segundo pastor, que deu continuidade nessa história, que foi o reverendo Raimundo, um santo varão, virtuoso, íntegro, que durante o seu período aqui entregou o seu melhor, juntamente com a sua esposa Ivanilda, levou então a igreja, a paróquia, e depois de ter completado o seu período nessa casa, nós recebemos então, vindo da paróquia anglicana do Cristo, os pastores Fernandes e Lúcia Helena. Esses escreveram um capítulo maior dessa história. Eu me lembro quando, ainda numa célula embrionária que seria uma igreja lá no Cristo, acontecia na casa deles. E eles não imaginavam os planos que o Pai tinha para a vida deles. Pastor Fernandes rapidamente desconfiou do que eu estava fazendo. Fizemos lá um arapuca e ele caiu nas garras de Jeová, servindo ao Senhor como ministro local, nos ajudando lá na Avenida Dom Bosco. E depois veio aqui então e deu continuidade, fez feijoadas e mais feijoadas. Chegou uma hora que ele era o pastor, depois a pastora Lúcia era a pastora, depois a gente não sabia mais quem era o pastor, porque os dois eram pastores aqui, e fizeram um trabalho muito precioso também. Nós, como diocese, precisamos deles, e prontamente eles, como sempre estiveram, se permitiram ser comissionados para uma outra missão. Hoje eles são pastores lá da Igreja Anglicana Ressurreição, que é a nossa primeira igreja anglicana da região, é o que nós chamamos de igreja mãe dessa diocese, e hoje eles estão ali com essa honra, com essa bênção, pastoreando aquele povo ali no bairro da Torre. E aqui assumiu a pastora Lisandra, que desenvolveu o seu ministério por um curto período, mas um período suficiente para mudar de templo, para alugar esse lugar e com coragem dar esse passo de fé. Eu não posso esquecer dessa participação tão corajosa da pastora Lisandra, rompendo e indo para um lugar em que nem essa igreja acreditava que poderia ter. Eu me lembro como ela estava com expectativa, como ela estava querendo dar esse passo, e como a igreja comprou a ideia e veio com ela. Louvado seja Deus por isso. Mas aprove ao Senhor, em um curto período, ela completar o seu período aqui nessa casa. E então nós pedimos a pastora Cleinha, que na ocasião era coordenadora de algumas igrejas, e com a sua maravilhosa equipe,
que pudesse estar abraçando essa casa. Por quê? Porque nós estávamos em uma fase de plantação de uma igreja aqui na Zona Oeste. Inclusive, a gente chegou a quase fechar o aluguel de um prédio no bairro Alto do Mateus, que é aqui bem próximo. E o Senhor, então, acabou nos direcionando para esse lugar, que já estava aqui, precisava de uma série de investimentos. Sim, nós estávamos aqui, mas não era assim. Eu preciso lembrar dessa parede. Só eu achava ela totalmente troncha, mas alguém tem toque aí, percebia? Meu Deus, chega, me dava, sabe, taquicardia, aquela parede assim, eu ficava doidinho. E o teto? O teto não tinha forro. E não tinha muita coisa que tem agora. E eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores, Sagaz e Cleinha, que vieram. Na última reunião da junta paroquial, nós recebemos um relatório financeiro de quanto foi investido nessa casa para que ela estivesse desse jeito, com ar-condicionado. Você pode aplaudir ao Senhor? Ar-condicionado. Aleluia. Louvado seja Deus. E eles então fizeram essa transição, receberam a igreja, juntamente com a equipe da Comunhão Zona Sul, com apoio também da Comunhão Jacumã, fizeram então essa transição aqui nesse lugar. E eu gostaria agora de comunicar em primeira mão, com gratidão no coração e já orando. Eu queria convidar a junta paroquial aqui à frente. Cadê a junta? Eu sei que é o postulante Jason, Ione, quem mais? Cadê a junta? Chega para cá a junta. Inclusive a que foi eleita, que é Graça, né? Isso, chega para cá. Graça foi eleita sem nem ser consultada. Mas é uma serva tão preciosa que certamente ela disse sim. Amém? Isso, glória a Deus. Então essa é a junta paroquial que tomou algumas decisões, recebeu o relatório financeiro, com alegria louvou ao Senhor por esse investimento da Comunhão Zona Sul. E nessa reunião nós comunicamos sobre a ordenação da pastora Raíza, sobre a sua liderança nessa casa, e por unanimidade, juntamente com essa junta paroquial, nós então decidimos mudar o nome dessa igreja local. A mudança do nome não desfaz a história, mas apenas começa um novo capítulo. E hoje então, com muita alegria e com essa junta paroquial aqui que testemunhou esse grande fato, eu quero então apresentar a vocês em primeira mão essa que se chamará Igreja Anglicana Comunhão Zona Oeste. Que bênção! Eu quero orar então aqui pela junta. Quero convidar os pastores Fernandes e Lúcia Helena. Vem cá, vocês fazem parte dessa história. Sobe aqui em cima. Eu quero agora agradecer ao Senhor. Pode subir ali por aquela escadinha. E eu quero que você aí no seu lugar também, por favor, estenda a sua mão. Vamos abençoar esses que fazem parte dessa história. Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela história, pela dedicação, vida, por aqueles, ó Deus, que escreveram capítulos tão importantes, e hoje estes que aqui estão na junta paroquial, apoiando sua pastora sobre esse novo capítulo. Pedimos, ó Deus, que a cada dia nós possamos celebrar uma vida nova na tua presença, mas agora vivemos como igreja local, com uma cultura, com uma missão, e buscando cada vez mais o crescimento. Aqui no teu altar eu te louvo pela junta paroquial, e quero também te agradecer pela vida dos pastores Fernandes e Lúcia, pela história, pelo amor, pela feijoada, pelo brechó, pelo jiu-jitsu, pelo empenho, pela conquista, pela pregação e pastoreio de cada dia, e que hoje então está aqui testemunhando a continuação, o crescimento,
dessa obra. Hoje nós queremos te louvar, te agradecer e pedir as tuas bênçãos sobre essa junta paroquial, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente vai sentar agora e eu vou pedir sua atenção no telão, porque foi preparado um vídeo contando um pouco de toda essa história. E depois desse vídeo, nós vamos então ter um tempo de meditação na palavra de Deus. Sua atenção, por gentileza, aqui no telão. Igreja Anglicana Vida Nova. São 19 anos escrevendo histórias, 19 anos vislumbrando o sobrenatural de Deus em cada processo. Louvamos a Deus pelo reverendo Marconi, que, entendendo os direcionamentos do Pai, prosseguiu em seu chamado, fundando a então Igreja Anglicana Vida Nova. Uma igreja que persistiu à ação do tempo, que cresceu e se transformou, sem deixar para trás seu amor por Jesus. Uma igreja regada a muitas orações, desafios, conquistas, e também as muitas mãos criando raízes profundas. Seguimos prioritariamente cumprindo o chamado e obedecendo ao Espírito e à Palavra de Deus, sabendo que Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Durante esse tempo tivemos muitas mudanças e transformações, e a cada movimento podemos nos certificar que foi direcionamento de Deus para o crescimento. Como os romanos diziam, os tempos mudam e nós mudamos com eles. Não mudamos nossa visão, missão, valores e princípios, mas constantemente mudamos técnicas, estratégias, processos, nomes e lugares, revelando assim o nosso diálogo com o momento da história. Somos chamados para ser a história. O que nunca mudará é a palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21:33. Assim como vários homens e mulheres de Deus tiveram seus nomes trocados para viverem o novo de Deus, nós cremos que precisávamos de um nome que refletisse a visão da nossa igreja, e assim hoje nasce a Igreja Anglicana Comunhão na Zona Oeste, porque nossa visão é ganhar todas as pessoas da Zona Oeste para Jesus. Nosso maior orgulho é ser Igreja de Jesus Cristo. Comunhão na Zona Oeste, uma família para pertencer, porque aqui você é bem-vindo. Uau! Que tremendo, que história linda nessa igreja. Amém, glória a Deus. Gostaria de dar uma boa noite a todos e a todas. Que bom estar nessa casa, nessa visita, nessa casa, nessa noite. E eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus que está lá em João, no capítulo 6, a partir do versículo 8. João, capítulo 6, a partir do versículo 8. Você pode abrir sua Bíblia, seu smartphone. João 6, a partir do versículo 8, que diz assim: E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós damos graças a Deus. Você está na Comunhão Zona Oeste, mais que uma igreja, somos uma família para pertencer. Estamos muito felizes em ter você conosco nesta celebração. Enche o coração de expectativas para ouvir a ministração da Palavra de Deus. Abra o seu coração e receba tudo o que Ele tem para você. Evite distrações. Se possível, desligue o seu celular ou coloque no modo silencioso. Vamos receber com alegria a mensagem bíblica de hoje. Comunhão Zona Oeste, uma família para pertencer, porque aqui você é bem-vindo.
Foi Albert Einstein que disse: o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Hoje nós estamos aqui para ordenar o diaconato à pastora Raíza, uma mulher dedicada, perseverante no seu ministério. Sua história é singela, mas sua fidelidade é inspiradora. Ela chegou na catedral tão de mansinho e logo foi conquistando os corações com a sua dedicação e excelência. Através do convite da pastora Jaqueline, que trabalhavam juntos, ela então chegou com seu amado e rapidamente foi se destacando, servindo, amando, liderando, supervisionando, sendo empoderada e enviada como flecha, e sempre dizendo sim ao chamado do Senhor. Hoje nós não estamos aqui recebendo alguém que acabou de chegar e vai sentar na janela. É alguém que há muitos anos tem se dedicado e tem uma linda história conosco. Diante dessa mensagem e orando, eu pensei, que tema eu poderia dar para uma palavra como essa, que hoje eu quero liberar para essa pastora tão preciosa. Então, se eu fosse dar um tema, essa ministração seria um ministério pastoral frutífero. Hoje eu quero compartilhar algumas pérolas que certamente ajudará não só a pastora Raíza, mas a todos os pastores, líderes, a todos os filhos e filhas que fazem parte aqui dessa família Comunhão na Zona Oeste, para que todos nós possamos ter ministérios frutíferos. Então eu quero compartilhar com você, baseado na experiência, na vida e na prática, algumas pérolas preciosas para esse ministério pastoral frutífero. Mas antes de compartilhar, vamos orar? Pai, essa é a tua palavra e eu estou muito feliz pelo privilégio de poder pregá-la nessa noite. Eu peço que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso redentor, libera unção e abençoe para que essa palavra traga transformação de mentalidade. Em nome de Jesus, amém. Então, para o Ministério Pastoral Frutífero, eu preciso, em primeiríssimo lugar, pagar o preço da excelência. Não é fazer de qualquer jeito, é fazer com excelência. Decida por uma vida de excelência e não de mediocridade. O Senhor merece o nosso melhor. Lembre-se que a sua disciplina certamente decidirá os frutos que você vai colher, porque a colheita ela é proporcional à semente que você lançou sobre a terra. O apóstolo Paulo, sobre isso, ele disse em Colossenses 3:23, o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Pastora Raíza, não faça pensando em A, B ou C, faça pensando no Senhor. Não faça porque fulano é bonito, ou porque é bonzinho, ou porque tem vínculo de amizade, mas faça porque essa é a sua missão, e quando fizer, lembre-se, você está fazendo por próprio Cristo. Isso me faz lembrar de Madre Teresa de Calcutá, quando lá em Calcutá, cuidando dos pobres flagelados, certa vez alguém chegou e perguntou: Madre Teresa, por que você está cuidando desses pobres miseráveis, que não têm dinheiro, que não têm saúde? E ela disse: eu não estou cuidando deles, eu estou cuidando de Jesus, porque quando eu faço para eles, eu estou fazendo para o próprio Cristo. Excelência é entender que nós não fazemos de coração, ou porque nós somos bonzinhos, ou por causa da nossa generosidade. Nós fazemos porque é parte da nossa missão. Eu creio que essa seja a melhor definição cristã para excelência, como se estivéssemos fazendo para Jesus. Você chegará a esse nível de excelência quando você fizer escolhas a partir do seu chamado. Aonde eu vou morar vai depender do chamado de Deus. Aonde eu vou trabalhar vai depender da vocação de Deus. Nossa vida será completamente diferente quando nós fizermos, quando nós tomarmos nossas decisões, quando nós dermos passos assertivos, entendendo, antes de mais nada,
que nós precisamos fazer isso para o próprio Cristo. Eu particularmente, eu amo a citação do nosso paizão espiritual, Carlito Paz, da Igreja da Cidade de São José dos Campos. Foi ele quem disse: a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Você pode repetir isso comigo? A excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Veja o nível de excelência dessa casa. Quando você chegou, a cruz, a placa, o letreiro, você vê o nível de excelência na pintura, no zelo, no cuidado, em cada lâmpada, um forro acústico, tudo feito com muito carinho, com muito cuidado. Você percebe em cada detalhe dessa casa, você percebe o amor, a excelência, e isso nos enche o coração. E se nós então somos abençoados, como Deus não se sente? Honrado, porque a sua excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Pastora Raíza, você recebeu um chamado. A sua identidade não é o que você faz, mas aquilo que você faz é parte do seu chamado. Então lembre-se, pastorear vidas com excelência, essa é a convocação do Pai para você. Então, para o ministério pastoral frutífero, eu preciso pagar o preço da excelência. Segunda pérola: decida trabalhar em equipe. Nada grande se faz sozinho, nenhuma conquista pode ser galgada se você vive na carreira solo. Quem não sabe trabalhar em equipe não serve para o ministério. Um filho de Deus precisa saber trabalhar em equipe. Nós somos frutos do trabalho de equipe. Você nasceu no trabalho de equipe da sua mãe com seu pai, e para vir o parto da enfermeira, ou a parteira e o médico. E você percebe que há um trabalho de equipe ao nosso redor para que tudo aconteça. Porque agora você quer viver sozinho, isolado numa ilha de Marfim, numa torre de Marfim, numa ilha deserta. Quando Moisés, no seu ministério, estava se matando de trabalhar. A cena que nós vemos no livro de Êxodo, ele retirou o povo de Israel do Egito, ele estava então na peregrinação do deserto, e ele estava igual aqueles equilibristas, sabe, que fica equilibrando o prato assim, roda um prato aqui, roda um aqui, corre para cá, eita, roda mais aqui e tal, e fica desse jeito. Moisés estava dessa forma, e quando Moisés estava fazendo tudo sozinho, o seu sogro Jetro chegou para ele e disse: desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também, isso é muito trabalho para você fazer sozinho. O ministério pastoral frutífero sabe trabalhar em equipe, não usa as pessoas para os seus propósitos, não quer tudo para si, não é inseguro, não se sente ameaçado, sabe compartilhar e superar as dificuldades que são inúteis. Aqui é importante que você entenda que ninguém é dono de nada, ninguém tem império nessa igreja. A igreja é de Jesus e nós estamos servindo. Raíza não é a pastora, ela está pastoreando durante uma estação, até quando Deus disser a ela: agora está na hora de você ir para uma outra estação. Nós precisamos entender que nós não somos donos de nada. Eu não sou o bispo, eu estou como bispo dessa diocese até o dia em que Ele quiser. Quando nós entendemos isso, nós passamos a ter uma outra postura, a postura do delegar, porque sem sucessão não há sucesso. Quando você não prepara aquele que vai continuar, aquele que pode te ajudar, você está declarando sua insegurança e incompetência. E outra, lembre-se que assim como o corpo, cada membro precisa um do outro, você não pode achar que é dedo, é olho, é ouvido, é nariz, é pé, é barriga, é cabeça. Você não pode ser tudo. Então nós precisamos uns dos outros. Para aqueles que são das antigas, da década de 90, devem lembrar de um louvor que era muito conhecido nos EJ6 e EC6, que dizia assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim.
sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar. Uma salva de palmas, gente. Uau! A pastora Linda lembrou do EJC dela. Gente do céu. Esse louvor, ele deixa muito claro que a vida ministerial, ela precisa ser feita como corpo. Pastora Raíza, você não está sozinha nesse ministério. Você tem o seu esposo, que está sendo forjado, preparado e capacitado também para o ministério pastoral. Você tem uma macro equipe que estará sempre te dando o apoio, desde os seus pais espirituais, os pastores Sargasso e Cleinha, até toda a equipe que nós temos pastoral, hoje da Comunhão Zona Sul, Jacumã, Funcionários 2 e agora aqui na Zona Oeste. Você já recebe de presente um postulante e uma ministra local, que é o Jason e a Ione. Uma salva de palmas para a Ione, filha amada, querida, fruto dessa casa. Aleluia. Eu não sei se vocês gostam de basquete. Eu não entendo muito de basquete, não. Mas eu me lembro muito bem de um jogador chamado Michael Jordan. E é possível que você já tenha ouvido falar dele também. Porque ele fez parte do Dream Team e ele era conhecido como um dos maiores jogadores de basquete da história. O Michael Jordan, em sua biografia, ele escreve dizendo assim: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Desculpa ter que trazer um assunto tão indigesto, mas é importante que a gente lembre da Copa que aconteceu há pouco tempo atrás. Nós tínhamos um talentoso jogador, o melhor do mundo, Neymar. Mas será que o conjunto da ópera, da equipe, do time, conseguiu trabalhar com essa sinergia? Lembre-se, o talento pode te fazer vencer algumas batalhas, mas a grande guerra só acontece no trabalho em equipe de todo o exército. Você quer apenas vencer um jogo ou você quer ganhar campeonatos? Lá na Zâmbia tem um ditado que diz: se você quiser chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quiser chegar longe, vá acompanhado. Então, para um ministério pastoral frutífero, eu preciso pagar o preço da excelência e decidir trabalhar em equipe. Terceiro lugar, aprenda a descansar e também a se divertir. Gente, não tem ministério apenas com labuta. Olha, tem uma coisa que me deixa assim curticária. É quando eu pergunto ao pastor: e aí, pastor, como é que está a igreja? Ai, bispo, que luta, que dor, que lástima, meu Deus do céu, não aguento mais esse povo. Meu Deus. É igual você perguntar a um pai: como é que está seu filho? Uma desgraça. É a mesma coisa. Por mais difícil que seja, isso não é relatório que você dá. Então, qual é a minha palavra hoje para a pastora Raíza? Aprenda a descansar, aprenda a ter um tempo de qualidade com seu marido, aprenda a importância de ir para uma praia, de pegar um cinema, com pipoca e tudo mais. Temos que ter o descanso e também levar a vida mais leve, se divertir. Nesse dia de descanso, reserve um tempo para passear, ir para o parque, água de coco, enfim. Sabe aquelas coisas que parecem inúteis, mas lhe dão prazer? Aproveite para fazê-las. Assistir uma série, dar uma relaxada, deitar numa rede. E eu sei que a mulher não sabe o que é isso, então eu vou falar para os homens, porque mulher não entende o que eu vou falar agora. Deitar numa rede e ficar sem fazer nada. Porque mulher não sabe o que é ficar sem fazer nada, né? Quando a gente está sem fazer nada, a mulher diz: já que tu está sem fazer nada, vai lavar o carro, né? Já que tu está sem fazer nada, vai trocar lã. Ela não sabe ficar sem fazer nada. Já percebeu? Mulher até parada está limpando. Nem assim. Eu acho que é só a minha, de vocês nem assim não, né? Gente do céu. Cuidado com seus hobbies e diversões para que não se torne uma obsessão. A Bíblia nos diz lá em Êxodo ainda, capítulo 23, veja que mandamento Deus deixou para o seu povo. Isso foi uma tapa de luva em Moisés. 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansarás. A Bíblia fala sobre o Shabat.
O termo hebraico se refere ao 7º dia da semana, dedicado ao descanso. Sem quebra na rotina, o ser humano surtará. A proposta bíblica é que você trabalhe muito, mas sem desespero. Descanse, mas sem indolência ou irresponsabilidade. Isso nos leva então à 4ª e última pérola, para um ministério pastoral frutífero. Lembrando que eu preciso pagar o preço da excelência, decidir trabalhar em equipe, aprender a descansar e se divertir. E 4º e último lugar, usar meus recursos para princípios eternos. Tudo aquilo que nós temos, na verdade, nós não temos, porque tudo vem dele. Do que é dele, nós devolvemos. Então, nós precisamos ser generosos, nós precisamos ser obedientes no que a Bíblia nos ensina. Porque o ministério pastoral frutífero tem escolhas sólidas, antes dos dias difíceis ou dos dias de grandes ganhos. Os bem-sucedidos possuem coisas, no entanto, eles nunca são possuídos pelas coisas. A pastora Linda, esses dias, estava pregando lá na catedral, e ela disse assim uma palavra profunda e foi tão forte. Foi quase como que um soco no meu estômago assim, e eu fiquei atordoado com essa palavra. E faz todo sentido. Ela disse assim: se eu tenho algo e eu não posso me desfazer, eu não tenho algo, esse algo que me tem. Então, se você tem algo que você não consegue viver sem isso, na verdade você não tem, é essa coisa que lhe tem. E nós precisamos entender que tudo que nós temos pertence ao Senhor. As escolhas dos frutíferos são baseadas em princípios e convicções fundamentadas na palavra. Esses princípios não mudam. Se eles estão aqui, nós precisamos entender o quão importante é esses princípios. Porque quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, nós não mudamos a rota porque simplesmente nos deu vontade, mas nós seguimos sempre no leme, apontando para o vento da direção de Deus para a nossa vida. O texto lido hoje pelo pastor Fernandes é um texto que eu particularmente amo muito. Já preguei diversas mensagens sobre ele, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto está lá em João 6,11. Acompanhe comigo. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Deu graças e todos comeram. Você deve lembrar que todos são 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e só tinham 5 pães. Como 5 pães alimentam 5.000 homens? Com gratidão. Guarda essa chave. Quem agradece, multiplica. Quando você é grato, você verá Deus fazendo maravilhas, multiplicando bênçãos, potencializando a graça dele sobre você. Nesse momento, Jesus está repartindo recursos, provisão, liberando poder por escolher os princípios dos céus para as nossas decisões. Então, para concluir essa mensagem, enquanto estamos encaminhando aqui à frente, eu quero convidar a pastora Raíza para ficar em pé no seu lugar. Pastora Raíza, lembre-se das palavras de um homem que decidiu deixar o luxo, a riqueza, decidiu deixar a glória da sua cidade natal, Assis, e toda a estrutura que nele estava. Ele decidiu deixar tudo, apenas para seguir Jesus. E eu amo muito a história desse homem chamado Francisco de Assis. Ele viveu ainda antes da Reforma Protestante, no século XV, mas ele foi um homem fora do seu tempo. Um homem que, mesmo podendo viver do luxo e da glória, decidiu com simplicidade se dedicar no reino de Deus. Você é tão jovem, você é tão linda, você é tão preciosa, e você poderia decidir querer fazer qualquer coisa da sua vida. Eu ainda acredito que se você quisesse ser modelo,
rapidamente as passarelas se abririam para você. Mas você decidiu viver para Jesus. Francisco de Assis, certa vez ele disse: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Eu creio que o seu ministério, filha, será frutífero quando você estiver pronta a se consagrar diariamente, consagrar o seu casamento, consagrar o seu trabalho, consagrar a sua vida sempre nas mãos de Deus. Lembre-se que aquele que te chamou, Ele é fiel, Ele vai cumprir, é Ele quem está à frente, é Ele quem está te abençoando. Postulante Jason, fique em pé por gentileza ao lado da sua amada. Não existe sucesso no ministério se aquele ou aquela quem Deus chamou para ser uma só carne conosco, se ela não estiver ao nosso lado. Hoje você está sendo convocado a ser sacerdote no seu lar e aqui na igreja local apoiar a sua amada esposa como pastora desse rebanho. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, abençoe a vida e o ministério de vocês, hoje e para sempre. Amém. Agora eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé junto com esses filhos e unidos a eles, fazer dessa canção a sua oração. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar.
Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Uau! Glória a Deus. Amém. Quero convidar toda a igreja a sentar no seu lugar e pedir que os apresentadores venham então até aqui à frente, juntamente com a nossa candidata às Sagradas Ordens. Os apresentadores representam o clero, aqui mesmo, aqui, isso. Aí fica 2 de um lado, 2 do outro, muito bem, isso. Os apresentadores são como que padrinhos escolhidos pela Ordinanda, e são padrinhos tanto do clero, e aqui ela escolheu, assim, com muita propriedade, os seus próprios pais espirituais, que hoje estão aqui, que acompanharam durante toda essa jornada. É claro que a paternidade a gente acaba compartilhando um pouco, né? Já que está ali, parece estar ordenando a filha dela. Meu Deus, tão bom a gente ver esse conjunto de pessoas que fizeram parte. André, Fabi, obrigado por estarem aqui, obrigado por estarem disponíveis e obrigado por serem apresentadores nesse momento. Então vou pedir que vocês então apresentem a candidata, por favor. Eu pergunto, ela foi aprovada de acordo com os cânones dessa diocese? E vocês creem que o seu modo de viver, seu preparo e dedicação a tornam qualificada para exercer devidamente esse ministério para a glória de Deus e a edificação da igreja? Sim, ela foi examinada e estamos convencidos de que satisfaz o que os cânones exigem e está qualificada para a ordenação. Raíza, você será leal à doutrina, disciplina e culto dessa igreja, conforme a vontade de Jesus Cristo, e obedecerá de acordo com os cânones aos seus bispos e outros ministros e ministras que tenham autoridade sobre o seu trabalho? Assim farei, ajudando-me o Senhor. Declaro que as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus e contém todas as coisas necessárias para a salvação. E prometo solenemente conformar-me à doutrina, ao culto e disciplina da Igreja Anglicana no Brasil, Diocese de João Pessoa. A Ordinanda já assinou os documentos, sua declaração de propósitos e de princípios na presença de outros pastores. Agora eu pergunto a toda a igreja e aos apresentadores: é desejo de vocês que esta irmã seja ordenada ao diaconato? Assim desejamos. E estão prontos para ampará-la nesse ministério? Sim, nós apoiaremos e oraremos por ela. Uau, aleluia. Os apresentadores podem sentar, porque agora nós vamos fazer então o exame canônico da candidata. Raíza, você está convencida de ter sido movida pelo Espírito Santo para assumir esse ministério, com o fim de servir a Deus e a edificação de seu povo, e assim você julga que é verdadeiramente chamada, segundo a vontade de Jesus Cristo? Sim, este é o meu desejo. Você crê sem dúvidas em todas as escrituras canônicas do Antigo e do Novo Testamento como palavra de Deus? Sendo assim, você lerá essa palavra diligentemente ao povo na comunidade em que desenvolver o seu ministério? Assim o farei com a ajuda de Deus. Raíza, compete à diácona assistir ao presbítero da forma como ele requerer, dirigir, ler, instruir através das Sagradas Escrituras, pregar o Evangelho como a ocasião permitir, buscar pelos enfermos, os pobres e os espiritualmente desprovidos, ministrar suas necessidades. Você fará isso alegre
e voluntariamente. Assim eu farei com a ajuda de Deus. Então que o Senhor, pela sua graça, lhe sustente nesse serviço. Amém. Agora, em espírito de oração, eu vou pedir que a almofada seja trazida até aqui. A ordenanda ela estará então aqui ajoelhada como um sinal de entrega, submissão, humildade. E enquanto nós estivermos louvando, você é convidado agora a interceder, a abençoar a vida dela. E você pode fazer isso aí no seu lugar, fazendo dessa canção a sua oração. E enquanto isso, os pastores e pastoras, ministros, postulantes, são convidados a se aproximar, impor as mãos e liberar sobre a vida dessa filha amada uma palavra do céu, uma unção extraordinária, que possamos agora juntos interceder e participar desse tempo tão precioso. Louvemos ao Senhor. Descerá sobre ti, Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e em teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti, Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti, Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Chorarás, saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vem do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Ó Deus Pai de misericórdia,
Nós te louvamos porque enviaste teu Filho Jesus Cristo, que tomou sobre si a forma de servo e se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Nós te louvamos porque o exaltaste e fizeste Senhor sobre todos, e através dele nos ensinaste que o maior entre todos é aquele que serve. Nós te louvamos nessa noite por teres chamado Raíza para a ordem do diaconato. Portanto, ó Pai, por Jesus Cristo, o teu Filho, concede agora o Espírito Santo à Raíza, enche-a de graça, de poder e faz dessa diácona na tua igreja. Faz, ó Senhor, que ela seja humilde, que ela seja forte e corajosa. Permita que a sua vida, que o seu ensino seja um reflexo dos teus mandamentos, para que por ela muitos venham te conhecer. Raíza, filha, receba autoridade para exercer o ofício de diácona na igreja de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em branco. Enquanto nós vamos continuar louvando, já queremos convidar aqui o pai da Raíza, que estará ajudando na paramentação, e convidar o seu esposo, que estará ajudando também, e os pastores que estão aqui, que estarão fazendo isso. Pode se aproximar, por gentileza. Sejam tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querido. Gente, a pastora Raíza agora estará recebendo alguns símbolos que são proféticos e que representam o chamado de um pastor. E vai começar pelo seu esposo, que estará colocando nela agora o colarinho clerical. Veja que ela está usando uma roupa por dentro preta, mostrando o negro da camisa, de que ela é pecadora, mas que a sua fala, a sua pregação é pura. E é por isso que ela está com esse plástico agora, que você, através de sua vida, esteja sempre pronta para pregar o Evangelho de Jesus. Aleluia. O seu pai estará colocando agora a cruz na sua filha. Mais do que uma medalha, é simplesmente um desejo, uma bênção que o seu próprio pai coloca sobre ti. Lembre-se que precisa negar a si mesma, tomar a cruz para seguir a Jesus. Receba da sua própria mãe, em mãos agora, esta que é a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Que a palavra de Deus te guie nessa jornada de fé. E assim como o pastor Bosco conhece muito bem, por ser faixa preta de jiu-jitsu, na graduação, geralmente o atleta recebe uma faixa. Na igreja anglicana não é diferente. Você vê aqui que existem faixas com cores diferenciadas
por causa da estação e do momento que cada um está vivendo. A Raíza, um dia, ela já usou o tippet azul, depois ela ficou sem tippet, que era da postulância, mas agora, simbolizando o jugo de Cristo, o sacerdócio daquele que deu a sua vida por nós, e recebendo das mãos da sua própria mãe espiritual, a pastora Cleinha, receba agora esse tippet que te dará autoridade para ser uma pastora nessa igreja. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. E agora você vai fazer oração, vamos pegar seu celular. Teu meu querer. Pode se ajoelhar aí mesmo. Isso, ok? Ó Senhor Deus meu, não sou digna que entres em minha habitação. Contudo, honraste a tua serva, designando-a para estar em tua casa, falar em teu nome e servir ao teu povo. Pai de misericórdia, dota meu coração de tanto amor para contigo, que amando-te acima de todas as coisas, anuncie em minha existência e doutrina a tua palavra de verdade e vida, e tantas em palavras como em ações. Tudo faça em nome do Senhor Jesus, a quem, contigo e com o Espírito Santo, seja a honra e louvor por todos os séculos. Amém. Amém. Pode se levantar, princesa. Chega aqui para frente. Isso. Fica aí só um minuto. O bispo diocesano, no uso de suas atribuições, resolve então designar a reverenda Raíza Landgraf de Farias como pároca da Igreja Anglicana Comunhão, na Zona Oeste, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, para representar o bispo em suas ações pastorais, na pregação da palavra de Deus, administração dos sacramentos e cuidar do rebanho de Deus. Com o selo episcopal, nós damos posse, então, oficialmente, à reverenda Raíza como pastora dessa casa. E aproveitamos então essa oportunidade rica para entregar em mãos o certificado, o qual fazemos ciente por meio desse instrumento, que eu, o reverendíssimo Márcio Meira, bispo diocesano da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, hoje, na quarta-feira, 11 de janeiro de 2023, na Igreja Anglicana Era Vida Nova, na cidade de João Pessoa, Paraíba, na República Federativa do Brasil, na presença de uma congregação de clérigos e leigos, sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, ordenamos diaconisa na Igreja Una Santa Católica Apostólica, a reverenda Raíza Landgraf de Farias, com uso, rito e forma do Livro de Oração Comum Brasileiro, a edição revisada de 1662, dado e passado sobre o nosso selo e assinatura. Então agora, em primeira mão, entregando o certificado, eu apresento à Igreja Anglicana Comunhão Zona Oeste, a sua pastora, a reverenda Raíza. Eita, meu Deus. O SAT vai oferecer um curso de como estourar esse negócio nessas festas. É difícil, é difícil. É difícil, não é fácil não. A gente vai fazer uma especialização nisso aí. Gente, olha só. Eu gostaria da sua atenção agora para, em primeira mão, nós ouvirmos as primeiras palavras da reverenda.
Ela vai dizer o seu plano de governo. Algumas palavras de gratidão, sua atenção, por favor. Salmo 116, 12 nos diz: como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Como posso agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pela graça imerecida, pelo amor condicional e por permitir ser uma colaboradora sua no seu reino? E que nessa jornada ainda coloca pessoas que me ensinam, me encorajam, me impulsionam e me empoderam a viver as verdades do Pai. Diante disso, em resposta ao Senhor, eu só posso dizer: eis-me aqui. A minha vida é fazer a tua vontade, Senhor. E sei que esse sim é fruto de um cuidado de uma família biológica e espiritual. Deus tem colocado pessoas que ao longo da história contribuíram para me tornar no que sou hoje e na consolidação desse chamado. Agradeço a minha mãe, que me apresentou o Evangelho e que mesmo do seu jeito singular me inspira a perseverar. A meu pai, que mesmo não participando do mesmo propósito, nunca se negou em me ajudar e investiu em meu ministério. A minhas irmãs, que sempre está presente em tudo aquilo que eu necessito. Agradeço ao bispo pelo seu sim, ao chamado de Deus, e que tem colhido tantos frutos, e eu sou mais um dele. Por acreditar no meu ministério, quando nem eu tinha me atentado para ele. Aos pastores Sargasso e Cleinha, por receber uma ovelha que literalmente ficava calada a maior parte do tempo, mas que investiram amor, tempo, cuidado, oração pela minha vida, e hoje estou aqui, como fruto desse penoso trabalho. Gratidão aos pastores Marcelo e Jaque, que através de um convite simples de trabalho, hoje celebramos mais uma data especial, como tantas outras, que vocês já fazem parte. Muito obrigada. Obrigada à família, que forma a Comunhão Zona Sul. Nossa, como eu cresci nessa casa, como eu aprendi com cada um de vocês. Vocês também fazem parte do cumprimento desse chamado. Amo vocês. Anicana Vida Nova, que no ano desafiador nos vivenciamos, e mesmo diante de algumas mudanças, me acolheram de uma forma especial. E como nós nos reinventamos. Obrigada a cada um pela resiliência e pela perseverança de vocês. Vocês me inspiram. E vamos juntos ganhar a Zona Oeste para Jesus. Obrigada a todos que de forma online ou presencial demonstram seu carinho por mim e compartilham desse chamado. E uma gratidão ainda mais especial ao meu esposo Geis, que estava aqui até quase 6 horas da noite para dar esse dia, ainda mais especial. Incansavelmente se doou para que a casa do Pai estivesse linda para receber os seus filhos nessa noite. Te amo. E obrigada por saber que esse chamado não é meu, mas é nosso. Obrigada a todos, de uma forma simples, demonstram seu carinho por mim. Por todos que oram pela minha vida, e até jejum, se for necessário. São como Arão e Ur, muitas vezes, me sustentando no meu chamado. Nenhuma palavra ou atitude conseguiria expressar a minha gratidão a todos que ajudaram a tornar esse dia possível. Por fim, me coloco à disposição da Diocese de João Pessoa para servir como o Senhor me conduziu. Quero convidar aqui o postulante, por favor, eles vão ficar aqui do lado da sua amada. Quero convidar os pastores Sargasso e Cleinha. Vem só um pouquinho mais para frente aqui. Vem cá, pastores, para cá. Aí eu quero convidar os pastores Marcelo e Jaque. Eu estou me organizando por uma foto, percebeu, né? Chega mais para cá. Isso, Marcelo e Jaque. Convidar o pastor Bosco, que chegou também, lá da Igreja Anglicana Aliança, no Conde. Pronto, vamos só um pouquinho mais para frente aqui. Muito bem. Pastor Bosco, pode ficar do lado de lá? Isso, porque aí fica organizada aqui a foto. Muito bem. Isso, os pastores Fernandes e Lúcia. Chega para cá também. Isso, pastora Linda. Acho que a pastora Linda vai para lá e Fernandes e Lúcia para cá, né? Para a gente equalizar aqui o meio de campo. Muito bem, chega mais para cá. Isso. Vai para onde você quiser, meu amor. Você tem livre acesso. Muito bem. Ajeita os tickets aí. Isso, muito bem. Então vamos primeiro tirar uma foto dos pastores ordenados, depois a gente tira com todo mundo, pode ser? Olha para ali e sorria, bem feliz da vida. Esse fotógrafo é lindo, hein? Uau! Agora chama os nossos ministros e postulantes, por favor. Os 4 ministros, os 2 postulantes aqui no meio, aí fica 2 ministros de um lado e 2 do outro, pode ser? Isso, para ficar bem... Aqui, chega. Isso. Lembrando que esse postulante aqui, amanhã estará sendo ordenado. Amanhã! Uau!
Que bênção. Ele veio vir lá e ver como é que é, bem direitinho. Ordenação. Glória a Deus. Prestigia, amém. Vamos lá para o retrato? Retrato é o novo. Gente, eu vou pedir agora para que toda essa equipe pastoral, todos nós, vamos pôr as mãos sobre a igreja. Vamos juntos liberar a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor leve a nossa face e nos dê a paz. E que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele repouse sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Agora eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé e juntamente conosco, voltados para a porta, o lugar onde começa a nossa missão, todos juntos a uma só voz. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia! Escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não é irmão de não. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou.